Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos! Natal batendo a porta, muitos presentes, muitas ligações, muitos amigos, todo mundo confraternizando, todo mundo fazendo aí uma passagem para um ano novo, repensando algumas questões, mudando outras, planejando outras, e nós estamos aqui no nosso último vídeo da trilogia Curiosidades Natalinas, e hoje nós vamos falar sobre alguns símbolos do Natal que não são muito comuns, mas boa parte das pessoas nunca parou para pensar de onde eles vieram, para que eles servem, né? Então nós trazemos aqui um pouquinho dessa curiosidade. Bom, começamos pela árvore de Natal. A árvore de Natal, ou essa tradição de enfeitar a árvore de Natal, ela não é nova, ela não é cristã, ela é muito anterior ao cristianismo. Mais ou menos lá pela época dos gregos, depois dos romanos, já se tinha a tradição, mais ou menos coincidindo com a época do Natal, das pessoas enfeitarem as árvores, colocarem lá a máscara dos deuses nas árvores. Com a passagem para o cristianismo, sendo o cristianismo incorporado como religião ao Império Romano, nós tivemos aí algumas adequações, o que a gente chama de sincretismo religioso, né? Até porque muitos povos conquistados acabavam continuando as festas, então eles apenas mudaram alguns desses símbolos para que as pessoas passassem a venerar o mundo cristão. Bom, a árvore de Natal, como nós a conhecemos hoje, enfeitada em casa, com brilho, com aquelas guirlandas, com aquela estrelinha no topo, ela data mais ou menos do ano de 1530, e o criador dessa tradição é um monge bastante conhecido, um monge agostiniano, que depois foi signo de uma grande mudança, né, no mundo cristão, que foi Martinho Lutero, que era um padre católico e depois acabou promovendo, digamos assim, a Revolução Protestante, né, todo o processo do protestantismo. E data de 1530, em uma noite muito bonita, Martinho Lutero estaria andando, né, pelas ruas aí da sua cidade, e ele teria ficado absolutamente encantado com os pinheiros da sua cidade cobertos de neve. E como ele olhava os pinheiros de baixo para cima, ele via na parte de cima, depois dos pinheiros, um céu estrelado muito bonito, e ele quis que a família dele reproduzisse, ou pelo menos sentisse um pouco disso que ele sentiu, desta alegria. E ao chegar em casa, ele então coloca um pinheiro na sala, enche esse pinheiro com algodão, neve, essas coisas todas, e ele pendura nesse pinheiro algumas velas acesas, né? Então surge aí uma tradição muito interessante. Claro que quando os nossos imigrantes alemães vieram para o Brasil, não só os alemães, né, mas os italianos de maneira geral, os europeus de maneira geral, trouxeram essa tradição e ela se disseminou com muita facilidade por todo o país, né? Então está aí a ideia da árvore de Natal. A árvore de Natal, normalmente, ela carrega consigo a simbologia de que ela traz alegria, de que ela traz paz, de que ela traz esperança, né? Bom, ainda falando um pouquinho sobre símbolos natalinos, nós temos que lembrar que Natal é época de música animada. Essa música que vocês estão escutando de fundo aqui, clássica música natalina, né? Por que se atribui a questão da música ao processo natalino? Nós temos que lembrar que o Natal surgiu na Europa num momento muito distinto do que nós temos hoje, né? E no final do ano, no hemisfério norte, nós temos o frio. O pessoal que está lá na Europa agora, está todo mundo encasacado, tremendo os queixos de frio, né? E o inverno é um momento em que não se tem agricultura, as pessoas não estão plantando e nem colhendo nada. Então, no passado, a época de inverno era uma época que as pessoas se dedicavam muitos a afazeres de casa. E era muito comum na Europa dessa época as pessoas fazerem competições musicais. Então se passava lá no início do inverno dentro das casas treinando músicas e tal, e as pessoas no dia do Natal faziam uma grande competição musical. É por isso que não tem como pensar o Natal sem pensar em música, né? Impossível. Uma terceira curiosidade aqui sobre os símbolos natalinos é sobre a questão do presépio. Praesépio
palavra do latim que significa manjedoura, aquele coxo, né, aonde teoricamente Jesus teria nascido. E a tradição de representar o presépio embaixo da árvore de Natal, ela data mais ou menos do século XIII, e o personagem mais famoso a falar sobre isso é São Francisco de Assis, né, que representou lá em miniatura o que seria um presépio ou uma manjedoura com todos os personagens, né? Então nós temos aí a partir do século XIII, mais ou menos, uma tradição de se montar embaixo da árvore de Natal uma representação de como foi o nascimento de Jesus. Tá certo? Bom, eu quero desejar a todos vocês um ótimo Natal, ótimas festas, uma virada de ano sensacional. Eu vou tirar alguns dias de férias também, né? Também somos filhos de Deus, vou passar aí alguns dias na casa dos meus pais, lá no sítio, lá em Santa Catarina. E eu quero desejar a vocês um ano cheio de paz, cheio de luz, que 2019 venha renovado, venha cheio de alegrias, cheio de expectativas. E são esses os meus votos. Espero vocês em 2019. Grande abraço a todos, boas festas!